Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Quero aqui, neste momento, agradecer ao pastor Silas, à sua família, pelo honroso convite de poder estar com os irmãos aqui, ontem e hoje pela manhã. Então, nós queremos repetir a leitura do texto. Êxodo capítulo 33, que diz o seguinte: Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faz subir este povo, porém não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber, neste momento, o teu caminho para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Deus abençoe, podeis tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, quero nesta manhã dar prosseguimento à palavra que nós iniciamos ontem, e nós iniciamos e paramos aqui sobre o tópico: por que devemos desejar a presença de Deus? E nós paramos aqui para cumprir a nossa missão. Então, dando prosseguimento, eu quero dizer mais uma vez, porque devemos desejar a sua presença, porque nós temos limitações. Todos nós, seres humanos, somos limitados. Moisés tinha medo, Moisés tinha insegurança e responsabilidades enormes. Uma responsabilidade tamanha de conduzir uma nação, de conduzir todo aquele povo, levar aquele povo à terra prometida. Não era uma missão fácil. Eu fico imaginando que a gente, com um campo como Araguaína, hoje, que não é tão grande, 34 congregações, aproximadamente 5 mil membros, e a gente fica vendo a dificuldade. Agora imagina 2 milhões, quase 3 milhões de pessoas, você ser pastor de uma multidão dessa, que responsabilidade. A gente vem incapacitado, aí nós precisamos só a presença de Deus para nos capacitar para fazer algo de grande importância. Eu digo aos irmãos, sempre aos nossos obreiros, pela nossa pequena experiência de 39 anos pastoreando a igreja, eu digo que pode ser o tamanho que for, a congregação pode ter 2, 3, 5 membros, a responsabilidade é grande, e só com a presença de Deus para a gente conduzir, independente do tamanho da igreja, porque nós não estamos tratando de qualquer coisa, nós estamos conduzindo o povo de Deus para entrar no céu, e a responsabilidade não é pequena, a responsabilidade é muito grande, e a gente precisa sentir essa responsabilidade. O obreiro que não se sente essa responsabilidade e não vem ao entendimento que ele está fazendo uma grande obra, e que se ele não tiver esse sentimento, ele não serve para ser obreiro, porque a obra de Deus, pode ser o tamanho que for a congregação, é muita responsabilidade estar diante da igreja do Senhor. E Moisés entendia isso, e por isso ele via a importância da presença de Deus na sua vida. Se nós tivermos a presença de Deus na nossa vida, Deus vai suprir onde as nossas forças acabam, a graça de Deus, a presença de Deus vai suprir a nossa incapacidade e nos fará vencedores.
Porque, meu irmão, tem dia que você olha para a igreja, olha para o rebanho e você fala, é impossível, eu não consigo, eu não dou conta. De repente você recebe de Deus, a graça de Deus, para você dar continuidade, e a gente vai levando, até onde Deus permitir, nós vamos guiando o povo e orientando o povo de Deus. Então, por causa das nossas limitações, eu preciso da presença de Deus. Porque, meu querido irmão, eu quero aqui dizer que a presença de Deus, ela nos dá coragem. A presença de Deus nos encoraja. Quando Deus fala, eu estou contigo, pronto, acabou. O medo desaparece. Moisés estava com medo de sozinho eu não vou. Se o Senhor não for comigo, não me faça sair daqui. Eu não vou sozinho, eu preciso da tua presença comigo. É assim porque quando Deus, não é nem Deus que fala assim diretamente conosco, como Deus falava com Moisés, como diz o texto, cara a cara falava com Moisés. Basta Deus usar alguém. E ele disse, Deus está me mandando dizer para o Senhor que Ele é contigo. Pronto, aí o medo desaparece e uma coragem extraordinária invade a nossa alma para nós podermos fazer a obra do Senhor. Meus queridos irmãos, a presença de Deus, ela nos dá... o deserto não nos assusta. É o deserto, mas não nos assusta. Eu lembro de quando comecei... Meu Deus do céu, que dificuldade. Ontem eu contei um pouco da minha história para os pastores aqui, para o irmão Domingo e os seus familiares. Quando eu e a pastora, nós começamos a obra, que medo, que deserto. A gente olha para um lado, para o outro, uma igrejinha pequenininha. O templo tinha 6x8, menor do que a sala lá da minha casa hoje. E ele é pequenininho, não tinha crente. E a gente naquela dificuldade financeira, não tinha dinheiro, não tinha nada, não tinha crente, não tinha renda. E a gente naquela dificuldade, um dia pela manhã, minha esposa chegou e disse assim, aqui o negócio hoje amanheceu estreito, aqui está acabando. Eu disse assim, eu vou lá em Rubiataba, que era a minha sede, era 22 quilômetros. O dinheirinho que tinha só dava para ir lá mesmo, não tinha jeito de ir mais longe. E eu disse assim, eu não vou falar com o presidente, eu vou falar para o Senhor da Seara. Nós estamos vivendo um deserto, dificuldades, mas Deus é conosco. E se Deus é conosco, Deus tomará providência. E eu desci cabeça baixa, numa das avenidas principais da cidade de Rubiataba. Lá eu tinha um amigo que era dono de um grande supermercado. E eu ia passando na calçada do outro lado, e ele do escritório, ele me avistou. Ele disse, irmão João Milton, vem cá. E eu cheguei lá, quando eu cheguei ele disse, esta noite Deus me visitou e mandou te dar uma compra. Eu disse, maravilha, aleluia. E ele disse assim, Deus me deu até o valor que é para mim te dar. Aí ele chegou para a moça do caixa e disse, a compra aqui do irmão João Milton, é eu que vou somar, você não vai somar aí não. Aí eu fui lá, enchi um carrinho de coisas principais, arroz, feijão, aquela coisa errada aqui, a básica, e que o bicho ficou por cima, assim. Eu falei, capaz que isso aqui vai passar, mas eu vou botar aqui até em cima. E aí ele levou, somou, disse, pode buscar mais, não deu o valor não, pode encher outro carrinho. Eu enchi outro do mesmo jeito, ele somou, ainda não deu não, pode pegar mais. Eu falei, glória a Deus. Aí eu já tinha muita coisa básica, eu falei, agora eu vou pegar biscoito, doce, umas coisinhas melhor assim. E aí eu fiz outro carrinho, ele somou, disse, agora deu. Foi a quantia que Deus mandou te dar. Irmão, quando eu cheguei lá em casa com essa compra, ela disse, o que foi que aconteceu? Aquele lá de cima tocou no coração de alguém. Ele sabia que no outro dia eu ia lá, eu estava precisando no outro dia, de noite, antes de chegar lá, aquele dia, Deus já tinha tomado a providência. Quando nós estamos no deserto, não devemos desesperar, nós devemos dizer, Deus está comigo, e Ele cuida de nós em todo o tempo, aleluia.
Demanta na baixúria. Quando eu lembro disso, eu me tenho coragem. O deserto, eu já passei por muitos desertos no meu ministério, mas o deserto não me assusta se Jesus, se Deus estiver comigo. As lutas das provas não me assustam. Se Ele estiver comigo, eu estou disposto a enfrentar, porque eu sei que se Ele está comigo, a vitória é garantida, a vitória é certa, a vitória já está garantida, porque Ele é Deus no céu e Ele é Deus na terra. Maranda, carabashna, calarrácia. A presença de Deus nos dá coragem. Quando a presença de Deus está conosco, o inimigo não nos assusta. O inimigo se levanta, o inimigo pode rugir, o inimigo pode se levantar como quiser, mas se a presença de Deus está comigo, Ele não me assusta. Inimigos, lutas, provas, crente ruim, não me assusta, porque eu sei que o maior está comigo e a vitória Ele nos dará. O que nós precisamos, mais do que tudo, é da presença de Deus, é a certeza que Deus está conosco. Aí nós vamos conseguir vencer, que vamos conseguir alcançar a nossa vitória. Eu estava querendo aqui dizer para vocês que nós não podemos ter nenhuma das dúvidas, porque quando Deus está com você, Ele vai te abençoar e te dar a vitória. Meu querido e amado irmão, nesta manhã eu quero dizer, busque essa presença, clame por esta presença, porque a presença do Senhor, Ele nos faz forte. A presença de Deus conosco gera proteção. Olha para a nação de Israel, enquanto caminhava no deserto, a nuvem estava ali, era a presença de Deus. De dia era uma nuvem gerando sombra, de noite era uma coluna de fogo para proteger. Então a presença de Deus conosco nos protege, a presença de Deus nos dirige, a presença de Deus, a coisa maravilhosa, a presença de Deus é sinal de provisão na nossa vida. Aquilo que eu preciso, a direção que eu preciso, a proteção que eu preciso, eu e a minha família e a igreja do Senhor, a presença dele dará tudo isso para nós. Eu quero dar um exemplo, eu quero trazer aqui um exemplo para os irmãos de como é glorioso quando a presença de Deus está conosco, meus queridos irmãos. Deixa eu dizer para vocês, e eu quero analisar com vocês aqui o texto devagar, mas eu vou parar no tempo certo, tá bom? Olha só, nós quando lemos a história de José, eu me encanto com a história de José, porque foi a primeira coisa da Bíblia que a minha mãe pediu para mim ler. Meu filho, lê a história de José. Eu era pequeno, foi a primeira coisa na Bíblia que eu li, a história de José. A biografia de José e seus irmãos nos encanta. E aqui nós vamos entender, eu estava pensando esta manhã, e veio ao meu coração, veja bem, José foi levado ao Egito e Potifar, guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor, vendo Potifar que o Senhor era com José, entregou tudo nas suas mãos, porque tudo que José, aonde colocava a mão, havia prosperidade. José era amado pelo pai, o pai amava José de uma maneira especial, Jacó, mas os seus irmãos o odiavam.
O texto é claro, eles o odiavam. E aí o pai vai e faz uma túnica de várias cores para José e dá para José. Ou seja, aquilo já representava que José queria fazer do filho líder, porque era o filho da sua velhice e era o seu primogênito de Raquel. Então ele estava dizendo, José vai liderar, vai ser o primogênito, vai herdar. E os irmãos, aí diz o texto que eles odiavam ele mais ainda por causa disso. Aí José tem sonhos, tem 2 sonhos, e conta para os irmãos, eu não vou me deter no sonho, porque o tempo não permite. E quando José conta o sonho, aí eles odiaram mais, então o ódio era tremendo. Um dia Jacó diz, vai lá ver aonde estão os teus irmãos, como vai os teus irmãos? E José foi atrás dos irmãos. Quando eles viram José de longe, diz, lá vem o sonhador. E eles elaboram um plano e diz assim, vamos matar ele e vamos pegar a túnica dele e molhar de sangue, vamos dizer para o nosso pai que uma fera o devorou, o matou. Mas era eles o plano. Só que aí nós vimos a soberania de Deus. Os sonhos de José eram sonhos de Deus, eram sonhos de Deus. E então quando eles planejou, Deus como soberano, aí eles disseram, não, vamos jogar ele na cisterna. Joga na cisterna. Depois eles dizem, vamos matar esse cara. Ele estava ali, mas a soberania de Deus, nós vimos ali a soberania de Deus e a proteção de Deus. E aí Deus disse, vocês querem matar, mas eu tenho outros planos para José. Aí passa os ismaelitas, eles tiram, diz, não vamos matar, vamos vendê-lo. E aí vende. José chega no Egito como escravo, um menino de 17 anos, um adolescente de 17 anos, o texto diz que ele tinha 17 anos, e agora ele chega e vai para o mercado de escravo. Potifar o compra, mas ali quando Potifar traz para sua casa, ele percebeu, o texto diz que Deus era com José, numa terra estranha, num lugar distante, longe de pai, longe da família, longe dos parentes, longe dos conhecidos, outra nação, mas o que importava era a presença de Deus com José. O diferencial era a presença de Deus, aleluia, oh, aleluia. E aí Deus fez prosperar, Deus prospera aquele rapaz, Deus abençoa, e a Bíblia diz que Deus o fez prosperar. A presença de Deus nos faz prosperar em terra distante, em terra alheia. No tempo da crise, Deus faz nos prosperar, porque a presença de Deus conosco nos faz prosperar em lugares estranhos. Mas você pensa, aí vem a mulher de Potifar, olha para aquele rapaz bonito e começa a tentar aquele rapaz para que ele deitasse com ela. A história diz, não é a Bíblia, mas a história diz que as mulheres egípcias gostavam muito de trair os seus maridos. E ele então agora vê aquela tentação. Aí a mulher, um dia que estava ele só, ele chega perante a sua senhora e ela diz, deita comigo. Ele disse, longe de pecar contra Deus. Meu Senhor me entregou tudo nas minhas mãos, menos a senhora, mas longe de eu pecar contra Deus. A presença de Deus na nossa vida gera temor, porque é o temor que nos impede de pecar contra Deus. Não é outra coisa a não ser o temor. Se eu tenho temor, eu posso estar onde estiver. A presença de Deus está comigo e eu temo ao Senhor. E é o respeito por Deus, o respeito reverente por Deus. E então a mulher pega a sua capa, segura, ele larga a capa e ele foge, que é o que a gente tem que fazer quando nós estamos sendo tentados, é fugir do lugar da tentação. E ele foge, mas ela segura a capa até que Potifar chega. Quando chega, acusa José. Ela não conta a verdade, só porque, segundo o doutor Shedd, ele diz que Potifar não acreditou na história da mulher.
Porque se ele tivesse acreditado, ele tinha mandado executar José, tinha mandado matar José, porque assim deveria proceder. Mas ele não faz isso, ele manda José para a prisão, porque ele sabia, essa história está mal contada, essa mulher não está contando a verdade, eu não acredito, esse rapaz é muito bom. Deus, ele mesmo percebeu que Deus era com José, ele disse, não pode, Deus é com esse rapaz, ele não é capaz de fazer isso. Aí manda para a prisão, em vez de matar, manda para a prisão. Olha, meu querido irmão, quem vai ver, é bom que as pessoas vejam que Deus é conosco, oh, aleluia. Não foi José que saiu dizendo, Deus é comigo, não. Potifar viu pelos atos, por tudo que ele colocava a mão, prosperava. Potifar entendeu que Deus era com José. José vai para a prisão, chega na prisão, o carcereiro olha para José e entrega. E se você ler o capítulo 39, você vai de Gênesis, você vai entender isso que eu estou dizendo. Aí José chega na prisão, o carcereiro entrega. E aí o mesmo texto diz que Deus era com José na prisão. Deus era com José lá na casa de Potifar. Mas Deus continuou sendo com José na prisão. E quando José chegou na prisão, o carcereiro entrega tudo nas mãos de José. E ele vendo que tudo prosperava, ele descansou e ficou tranquilo. Porque na mão de um homem que Deus está na vida dele, é diferente e gera confiança. Gerou confiança do carcereiro. José interpreta 2 sonhos e diz para as personagens, o copeiro e o padeiro, quando você chega lá, lembra de mim. Os caras esqueceram José 2 anos. E José agora, Faraó tem um sonho. O copeiro voltou ao seu cargo, o padeiro morreu. E no dia Faraó sonha 2. Olha o agir de Deus, olha o trabalhar de Deus, para Deus cumprir os seus propósitos na nossa vida. Aí eles chamam os astrólogos, chamam o pessoal para interpretar. Ninguém interpreta o sonho de Faraó. Aí ele lembrou, rapaz, aquele camarada, aquele hebreu, aquele crente que está lá na prisão, interpretou o meu sonho do padeiro, e do jeitinho que ele interpretou aconteceu. Aí ele conta para Faraó, Faraó diz, vai buscá-lo depressa. Aí vão lá, tira José, faz José fazer a sua barba, põe uma roupa bonita em José, e agora vai o José, que foi acusado pela mulher, que estava na prisão, vendido pelos irmãos, era para ter ódio de todo mundo, mas José, você não vê José falando mal da mulher de Potifar, você não vê José falando mal dos seus irmãos, eles venderam ele, judiaram dele, a mulher acusou ele, foi para a prisão, mas ele não falou mal de quem estava lhe fazendo mal, ele não disse nada, a Bíblia não diz, é porque José não falou. E eu quero dizer, aí ele chega na presença de Faraó, aí ele então interpreta, dá interpretação, orienta Potifar para escolher um homem que tivesse a capacidade. Faraó diz, porventura acharíamos um homem como esse que tem o Espírito dos deuses? Oh, aleluia! Aí José passa a ser o governador do Egito. Aí Deus é com José no governo, e José prospera. Seus irmãos vêm ao seu encontro, cumpre os sonhos, e José levou na primeira vez que eles chegaram, ele não se deu a conhecer pelos seus irmãos, mas na segunda vez é que ele então apresenta para os seus irmãos e diz, eu sou José. Aí os caras já se inclinaram, já tinha feito tudo que o sonho tinha revelado. Aí ele disse, não preocupa não, vocês não ficam preocupados não, pelo que vocês me fizeram, porque eu estou entendendo que isso tudo foi Deus trabalhando para que eu estivesse aqui hoje.
Olha só, não importa o que vão te fazer, não importa se vão te vender, se vão te trair, não importa, o que importa é a presença de Deus com você, é a presença de Deus. Eu não posso perder, é a presença de Deus na minha vida. Ramachéria, Cambaraia. A presença de Deus nos faz prosperar, a presença de Deus nos faz vencedores, e a presença de Deus na nossa vida faz nós enxergarmos que só a presença de Deus nos importa. Se nós olharmos para a história de José, nós vamos ter aí uma visão. É um dos tipos mais claros da pessoa de Jesus. Foi vendido pelos seus irmãos. Jesus foi vendido por Judas. Esse rapaz, ele saiu da cova, Jesus saiu da sepultura. Esse moço, aqui os seus irmãos o odiaram, Jesus era odiado pelos seus irmãos. Jesus foi traído. Irmão, tem muita coisa na vida de José que se assemelha à pessoa de Jesus. Mas para me andar para a conclusão, que eu vou parar no horário certo, eu quero pensar e encerrar com vocês aqui daqui a pouquinho. Como buscar a presença de Deus? Irmãos, nós precisamos buscar como se busca ouro, como busca prata, como busca pedras preciosas. Nós devemos gastar e deixar ser gastado para buscar a presença de Deus. Ela tem que ser prioridade na nossa vida de cristão. Ela tem que ser prioridade na nossa vida de crente, a presença de Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Como buscar a presença de Deus? Primeiro passo é nos arrependendo, como a nação de Israel fez. O arrependimento verdadeiro, um arrependimento sincero, verdadeiro, porque a presença de Deus habita onde há coração quebrantado. A presença de Deus habita em coração quebrantado. Vamos buscar arrependido. Perdoa-me, Senhor, perdoa os meus pecados, apague as minhas transgressões, porque eu necessito, eu quero a presença do Senhor na minha vida. O povo de Israel, no texto aqui que nós lemos ontem, no contexto desse texto, vamos ver a nação arrependendo-se. Nós precisamos primeiro nos arrepender. Meus queridos, eu tenho andado por aí, preguei em vários lugares agora em minhas férias entre aspas, porque preguei em igrejas, chegava lá, não, vem pregar aqui, eu não sei falar não, pastora Maria está no meu pé, fala não, tem que falar não, mas eu fico, meu Deus, como é que eu faço? E eu preguei, 15 dias de férias, preguei 5 vezes, falei quase que não estava precisando de férias, podia ter ficado em Araguaína, mas aí eu fui pregar, e eu visitei alguns irmãos, amigos da gente, e a situação que a gente encontra em algumas igrejas está fazendo dó. Está fazendo dó. A igreja está precisando arrepender e voltar, pegar o caminho de volta para o Senhor Jesus. Nós não podemos afastar de Deus, nós temos que chegar mais perto de Deus cada dia, porque na verdade Jesus está para tirar a igreja dele da terra, e não é hora de eu me afastar de Deus, distanciar de Deus, é hora de eu buscar, de eu clamar, de eu buscar e ter uma intimidade e gozar da presença de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Eu vou dizer para vocês, nós precisamos urgentemente pegar o caminho de volta para a presença de Deus, não distanciar de Deus. A presença de Deus tem que ser prioridade. Eu tenho que desejar essa presença mais do que pão, mais do que tudo. Como buscar a presença de Deus? Primeiro, arrependendo. Segundo, perseverando em oração, na oração. Olha Moisés ora, e Moisés ora pedindo a presença de Deus, pedindo que se a presença dele não fosse com ele, não tirasse ele dali. Mas Moisés, ele me dá uma lição nesse texto tão grande,
que eu fiquei quando eu estava lendo o texto lá na minha casa, eu fiquei como a gente às vezes é conformado. Às vezes a gente é muito conformado. Moisés disse, tudo bem, o Senhor vai comigo. Agora eu já tenho certeza, porque o Senhor disse que vai comigo. Mas agora me mostra a tua glória. Ele disse, eu sei que o Senhor vai, porque se o Senhor falou, o Senhor vai mesmo. Mas agora eu quero que o Senhor me mostre a sua glória. Quer mais, sempre querendo mais. Nunca conformado. E a gente, às vezes, só porque fala língua estranha, só porque dá uns pulinhos, acha que está maravilha. Não, irmão, eu não me conformo. Eu preciso mais da presença de Deus. Um dia, lá em Dianópolis, Domingos, eu estava tão desanimado de ser pastor, que eu estava pensando, eu vou largar de ser pastor, vou cuidar da minha vida, porque é difícil demais isso aqui. Aí eu disse, eu vou fazer primeiro 7 dias de jejum e oração. Eu vou entrar 7 da manhã e vou sair 5 da tarde do gabinete. O primeiro dia, pensa a dificuldade. Jesus amado. Eu estava sozinho naquele gabinete. A hora não passava. Mas eu fiquei. Não recuei. No segundo dia eu estava pior do que o primeiro. Aí eu falei, eita luta, que dificuldade. Lá a casa era bem pertinho, o gabinete era bem pertinho da cozinha. E vinha o cheiro do almoço. Eu falei, acho que eu vou parar com isso. Não está resolvendo. Quando foi no terceiro dia, pastor Silas, eu estava nessa posição, e aqui estava a mesa, e aqui tinha uma parede, minha cadeira estava aqui. Saiu uma voz, literalmente, da parede. E essa voz dizia assim, está adiantando alguma coisa? Você está pior do que quando você entrou. E eu dizia, é verdade, estou pior. E aí, ele dizia, levanta, vai comer, olha como é que está cheirando a comida da tua esposa. E estava cheirando, era bem na hora do almoço. E aquele cheiro vinha ali dentro do gabinete, e a voz dizendo, olha aí como é que está cheirando. Vai, para com isso é bobeira, para com isso. E eu levantei, sabe que isso não está resolvendo mesmo? Não, eu vou comer. Quando eu levantei, que eu fiquei de pé, que eu saí de trás da mesa, que eu ia caminhando para a porta, uma voz disse assim, qual foi o teu compromisso? Quantos dias você falou que ia ficar aí? Eu parei de 7. Aquela voz suave disse, então persevere no teu propósito. E eu ouvi aquela voz e eu entendi que era o Espírito Santo. E naquela hora eu disse assim, diabo, vai para o quinto dos infernos. Nem que eu saia daqui pior, mas que eu vou ficar aqui os 7 dias eu vou. E voltei. Quando eu voltei, encheu o meu coração de uma alegria como nunca na minha alma. Quando eu voltei, se alguém chegasse naquele gabinete naquela hora, ia dizer, o pastor enlouqueceu, porque eu estava pulando lá dentro e dando tapa na parede, bati as 2 mãos na parede, e uma glória tão grande, uma graça tão grande, a presença de Deus dentro daquele gabinete na minha vida foi tão grande, que eu disse, eu não saio, não arredo daqui. E quando nós teríamos uma reunião trimestral em Conceição, e eu estava ali porque preocupado, e Deus me orientando. Quando eu sentei na cadeira, tive um momento de oração, que eu sentei na cadeira, aquela voz falou no meu coração e disse, prepara uma mensagem sobre a salvação para entregar para os obreiros. Eu disse, mas Jesus, pregar para obreiros sobre salvação? O Espírito disse, sobre salvação. E ele me trouxe uma revelação tão grande sobre o que era salvação, e eu escrevi ali rapidamente e preparei, e os outros dias foi de glória, porque a presença de Deus estava ali. Sabe qual é o nosso problema? É não perseverar nos nossos propósitos, é não perseverar na oração. Oração para nós está ficando esquecida, a oração em jejum para nós está ficando para segundo plano.
plano. Nós estamos mais preocupados com o TikTok do que todas as coisas, e passa horas e horas mandando mensagem, eu não sei para quem, do que estar de joelho dobrado, clamando: eu quero a tua presença, eu preciso da tua presença, eu necessito da tua presença na minha vida. E quando eu terminei aquele propósito, eu estava cheio da presença de Deus, uma alegria como eu nunca tinha sentido na minha alma. E nós fomos para a reunião, lá eu preguei sobre salvação. Antes de eu terminar de pregar, tinha um presbítero, me fugiu o nome dele. Ele disse: pastor, ele já veio com lágrimas, eu quero aceitar Jesus de novo. Eu quero aceitar Jesus de novo, porque hoje eu entendi o que é a salvação. E aí começou Deus fazer algo extraordinário naquela reunião. É por isso que nós precisamos mais da presença de Deus, porque a presença de Deus nos capacitará a fazer a obra de Deus. A oração é fundamental. Obreiro, você quer a presença de Deus, tenha propósito de oração. Se nós quisermos a presença de Deus, nós temos que orar e clamar e pedir: eu preciso da tua presença. Moisés estava sempre orando, aleluia, aleluia. Quem ora ocasionalmente sente a visita de Deus. Quem persevera vive a habitação de Deus. Você ora de vez em quando, você sente a visita de Deus, a presença de Deus. Mas quem ora, persevera em oração, Deus habita nele. A habitação de Deus. E essa habitação é que me capacita, é que me dá coragem, é que tira os medos, é que me faz vencedor, é que me faz colocar a mão e Deus ao confirmar e a operar maravilha na minha vida e no meu ministério. Então a presença de Deus, a gente precisa dela mais do que tudo na nossa vida, porque sem ela nós não conseguiremos jamais alcançar os nossos objetivos. Aleluia! Como buscar a presença de Deus? Desejando mais a presença de Deus do que a bênção de Deus. Nós estamos querendo a bênção, mas não queremos a presença. Nós buscamos pela bênção, mas não buscamos pela presença de Deus. A presença de Deus é melhor do que as bênçãos. Ele pode nos abençoar, claro que Deus pode. Ele pode nos dar tudo, pode. Mas o que vale a bênção sem a presença, meu irmão? O que vale as bênçãos sem a presença? Aleluia, aleluia. Precisamos desejar a presença do Senhor mais do que a bênção. O povo queria a terra prometida, Moisés queria a presença de Deus. O povo estava querendo chegar na terra prometida, Moisés queria a presença de Deus. Tem muita gente vindo para a igreja em busca de bênção. Deus pode abençoar e tem bênção para nos dar, mas a presença dele é melhor do que as bênçãos. Até a presença dele é garantia de ser abençoado. Viu José? Onde botava a mão, Deus abençoava, Deus prosperava. Mas porque a presença de Deus era com ele. A presença dele com minha vida me faz fazer isso, aleluia. Estou indo para a conclusão daqui a pouco, já. Nós devemos desejar a presença do Senhor. Isto aqui é maturidade, irmão. É preferir a presença do que a promessa. Porque, como buscar? Deus se deixa achar por quem o busca de verdade. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o coração. Deus não se esconde de quem o busca de verdade. Ele disse: se me buscar de todo o coração, vocês vão me achar. Vocês vão me achar. Então, quando eu busco de verdade a presença de Deus, Ele se revela a nós. Maravilhoso é Deus. Eu vou concluir aqui. Conclusão do meu texto. Moisés ensinou uma das maiores verdades da vida cristã. Podemos ter recurso sem Deus? Podemos.
Podemos ter oportunidade sem Deus? Podemos. Podemos ter portas abertas sem Deus. Isso sim, nós podemos. Mas nada disso vale se a presença dele não estiver conosco. Nada disso vale se a presença dele não estiver conosco. É bom tudo isso. É bom recursos, é bom oportunidade, é bom ter portas abertas. Mas isso é bom se tivermos também a presença de Deus na nossa vida. Oh, aleluia. A maior bênção não é o destino, é quem vai conosco no caminho. Aleluia, aleluia. Se a tua presença não for comigo, não me faças sair daqui. Maracama charamahalais. De maléria machomi kalahasimi kalabachuimias. Maria choramandarasumicaias. Se a presença do Senhor não for comigo, não me faças levantar daqui. Eu quero a presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. Fique em pé, por favor. Nós vamos terminar 10h30. Vamos orar uns pelos outros. Vamos orar. Eu vou fazer essa manhã diferente. Quem quer receber a bênção de Deus, vem aqui à frente. Receber algo de Deus, eu vou orar por vocês. Eu vou ministrar sobre a vida de vocês. Não precisa ajoelhar não, irmãos. Pode ficar de pé, nós vamos aqui. Lembre-se, se você quer, você vai buscar. Você quer? Busca. Ele vai te encontrar. Quando você tiver com seu joelho dobrado, ele vai te encontrar lá sozinho. Ele vai mudar a tua história. Shalamandra castor mias. Demanchurei miacharia. Eu quero que você abrace alguém. Se for homem, é homem, mulher com mulher. Agora, se for parente, se for esposo, pode abraçar o casal, mas se não for, não abrace, é um perigo, né? Mas se for seu parente, abrace, tranquilo. Os obreiros aqui também, abraça alguém para você orar por ele. Agora você não vai orar por você, você vai orar para a pessoa que está do teu lado. Eu vou orar por todos vocês, para que a partir desse projeto de vida, você busque mais a presença de Deus do que qualquer outra coisa, porque se a presença dele estiver contigo, as outras coisas vão te acompanhar, a bênção vão te acompanhar. Querido eterno Deus, nosso Pai Celestial, eu acabei de ministrar a tua palavra, e teus filhos e tuas filhas estão aqui diante do teu altar, e eu quero pedir ao Senhor, Espírito Santo, que incomode cada coração, que faça com que eles entendam que a tua presença é melhor do que as bênçãos. Ó Senhor Deus, que a tua presença é melhor do que a prata, do que o ouro. Queremos a tua presença em nossa vida, que eles entendem a importância, a razão de estarmos aqui nesta manhã, é para ministrar que a tua presença é melhor, a tua presença é melhor. Nós queremos a tua presença, nós queremos a tua presença em nossa vida, nós queremos a tua presença em nossas decisões, nós queremos que o Senhor esteja conosco no nosso caminhar diário, na nossa vida diária, e que a bênção do Senhor, as pessoas possam perceber, como Potifar percebeu a tua presença na vida de José, as pessoas possam perceber a presença do Senhor em nossa vida. Abençoa teu servo, Senhor, o pastor Silas, na frente desta obra, seja com ele, esteja com ele nas decisões. Ó Senhor, que a tua presença possa estar na vida desses obreiros, para que eles possam estar ao lado do teu servo, para realizar esta grande obra. Senhor, estas irmãs, estes jovens, estes adolescentes, estas crianças, essas mulheres, possam gozar e sentir a presença do Senhor em suas vidas. Eu oro a ti agora, em nome do Senhor Jesus. Dê um abraço dessa pessoa e diz: vamos buscar a presença de Deus.